Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Me chamo professor Pedro, estamos aqui para falar com os alunos dos anos finais, a galera aí do 8º ano, tá bom? Na aula de hoje nós vamos relembrar, tá, um assunto que já vimos em semanas anteriores, em trilhas anteriores, quando a gente falou aí de sistema de equação, tá bom? Então, para começarmos a nossa aula, você sabe que o sistema da nossa aula é um sistema digital, onde você pode assistir essa aula através da televisão, do celular ou do computador, tá? Você sabe que sempre temos aí essa dinâmica das nossas aulas para que a gente tenha uma interação melhor, tá? E para você assistir a aula pelo celular, você precisa fazer o download aí de um aplicativo, tá bom? Para fazer o download desse aplicativo, eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo, certo? Que vai estar me acompanhando aí. Vou pedir para a Billy Jean colocar a tela inteira aí, certo? Para a gente falar um pouco mais sobre essa questão do aplicativo e para você fazer o download, certo? Para acompanhar a nossa aula. Então, para você fazer o download aí do aplicativo, Billy vai colocar aí 2 QR Codes, tá? Que vai aparecer aí na sua tela. Um para o sistema operacional Android e o outro para o sistema operacional iOS. Então, o que é que você precisa fazer? Vai lá, pega teu celular, coloca na câmera, certo? E lá você vai colocar a câmera no QR Code do seu sistema operacional aí do seu aparelho celular. Você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo. Lá na sua loja de aplicativo, você vai fazer o download, certo? Quando você fizer o download, vai aparecer lá que você precisa colocar o login e precisa colocar também a senha. O login é a sua matrícula e a senha é o seu dia de nascimento, tá? O 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, certo? Já tem aqui uma galera, né? Eu tenho aqui o Diógenes, bom dia Diógenes, tenho o Adriano, o Richard, a Maria, Tito, certo? Participem aí da aula, mandem suas dúvidas, mandem seu comentário, fale aí de que escola você é, tá? E aí a gente no decorrer da aula, eu vou dar uma passadinha aqui no chat também para a gente conversar um pouco, tá bom? Então vou pedir para a Billy colocar aí a tela cheia para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre sistema de equação, tá? Então falando aí de sistema de equação, eu preciso que você coloque as suas dúvidas lá no chat. Já vimos essa aula em semanas anteriores, em trilhas anteriores, tá? Então a gente vai dar aí uma relembrada nessa temática e posteriormente a gente vai dar uma aprofundada também em relação a esse tema de sistema de equação, que é bastante importante não só para você que é do ensino fundamental, mas você vai utilizar isso durante todo o seu ensino médio também, certo? Você sabe que a gente tem um canal no YouTube onde você pode assistir a essa e a todas as outras aulas, tá? Através lá da plataforma do YouTube. Temos o canal aí, o Educa Recife, temos mais de 8.000 inscritos. A gente sabe que a quantidade ainda é muito menor em relação à quantidade de alunos que a gente tem na rede. Então eu peço que você que está assistindo essa aula, mande lá o canal, certo? Para o seu amigo, mande lá no grupo da escola, mande para os gestores, para que eles também possam compartilhar com os professores e alunos, para que a nossa rede aqui, o nosso canal no YouTube do Educa Recife, ele cresça cada dia mais, tá? Então, lá você pode ter acesso a todas as aulas, não só a aula de matemática, certo? Mas as aulas de todas as disciplinas, vai estar lá bem bonitinho, bem organizado, uma playlist lá do 8º ano, você vai clicar e vai assistir lá, tem todas as aulas por ordem cronológica, relacionando também a semana, né, de cada trilha que estamos vivenciando o assunto, certo? Você pode acompanhar essa aula também através das trilhas, tá? Lá você vai acompanhar todo o passo a passo didático da aula, do que estamos vivenciando e no final também da trilha, você também vai encontrar um exercício e é bastante importante que você tente resolver esses exercícios
através das aulas que estamos vivenciando aqui. Então, você assiste a aula, tenta resolver o exercício, se não conseguiu, leva para o teu professor na escola e ele vai dar todo o suporte para você. Comenta lá também no vídeo lá do YouTube, no chat, que a gente também está de olho, tá bom? Então, vamos começar, vamos relembrar o que a gente viu em relação às aulas passadas, quando a gente conversou sobre sistema de equação. Então, primeiro, para que você entenda essa questão de sistema de equação, para você montar um sistema de equação, você precisa de uma equação. E aí a gente explicou, mostramos para vocês a questão de equação quando a gente tem duas incógnitas, ou seja, dois valores desconhecidos. Então eu coloquei ali, por exemplo, no primeiro, eu coloquei y mais w igual a 30 e depois eu coloquei y menos w igual a 10. Então, quando a gente tem aí uma equação, para ser equação tem que ter o sinal de igualdade, e a gente tem duas incógnitas, ou seja, dois termos desconhecidos, a gente pode encontrar, eu falei isso aqui para vocês, que a gente pode encontrar infinitas soluções, tá? Para esse tipo de equação, quando a gente tem aí duas incógnitas. E aí a gente pode escrever algumas soluções, tá? Por exemplo, eu posso colocar aí, ó, se o y for 30, o w 0. Então, eu tenho 30 mais 0 igual a 30. É uma solução aí para esse sistema. Outra solução que eu posso encontrar aqui é o 25 mais 5. 25 mais 5 é igual a 30, certo? Outra solução, 20 mais 10. 20 mais 10 é igual a 30. Então, se você quiser continuar isso aí, você vai encontrar infinitas soluções para essa equação y mais w igual a 30, certo? Então, já anote aí esse recadinho aí, relembrando para você. Quando a gente tem uma equação com duas incógnitas ou mais, a gente consegue ter aí infinitas soluções, tá? Mesma coisa eu posso ter aí no caso do y mais w e do y menos w igual a 10, certo? Eu tenho, ó, 30 menos 20 é igual a 10, é uma solução para essa equação. Eu tenho 20 menos 10 igual a 10, também é uma solução para essa equação. Tenho também 25 menos 15 igual a 10, também é uma solução para essa equação. Então, pode notar aí que em cada equação dessa daí, eu coloquei 3 soluções, mas a gente sabe que temos aí infinitas soluções, certo? Note também o seguinte, que eu tenho aqui, ó, que essas duas soluções, tá? O valor de y igual a 20 e o valor de w igual a 10, ele é solução das duas equações ao mesmo tempo, tá? Se eu somar o 20 mais o 10, eu vou ter aí igual a 30, e se eu subtrair o 20 menos 10, eu vou ter igual a 10. Então, quando o valor de y for 20 e o valor de w for igual a 10, essa solução é solução para as duas equações ao mesmo tempo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, as duas equações e encontro como solução para o valor de y ser igual a 20 e para o valor de w ser igual a 10. Então, quando a gente encontra apenas uma solução aí que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo, a gente tem aí um sistema de equação, certo? Então, quando a gente analisa cada equação separadamente, temos aí uma equação. Então, y mais w igual a 30 é uma equação e y menos w igual a 10 também é uma equação, certo? Quando eu faço a junção dessas duas equações, eu tenho aí um sistema. E como é que a gente faz para resolver o sistema? Eu preciso encontrar um valor para y e um valor para w que satisfaça essas duas equações ao mesmo tempo. E aí encontramos os valores de 20 e o valor também de 10, certo? Essa é a ideia. E a gente representa um sistema de equação desta forma aí, ó. Escrevemos uma equação, uma embaixo da outra, e colocamos umas chaves, tá? Para indicar que essas duas equações elas estão ligadas, formando assim um sistema, tá bom? Então, essa é a primeira parte aqui da nossa aula, relembrando a definição aí de sistema de equação. Então, eu tenho aí uma equação com duas incógnitas, dois termos desconhecidos, e tenho outra equação também
com duas incógnitas, com dois termos desconhecidos. E aí, para cada equação dessa, a gente encontra infinitas soluções, tá bom? Quando a gente faz a junção dessas duas equações, procurando um único valor para cada uma das incógnitas que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo, eu tenho aí um sistema de equação, tá? Então, sistema, a gente precisa encontrar aí uma forma de juntar as duas equações, encontrando um único valor que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo, certo? Mas, Pedro, como é que a gente vai fazer para resolver um sistema de equação? A gente tem aí várias formas de resolver um sistema de equação. E, nas aulas anteriores, eu expliquei para vocês dois métodos para você resolver um sistema de equação. Pode notar que, pelo método que eu expliquei agora para você, a gente não pode nem chamar isso de método, a gente fez por tentativa, certo? Encontramos várias soluções para uma equação e encontramos várias soluções para outra equação. E aí a gente viu, encontramos uma solução que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, aquela resposta ali é a solução do sistema. Mas, como eu falei para você, a gente tem aí infinitas soluções. Então, você pode ficar procurando aí, pelo resto da sua vida, uma solução que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo e você pode não encontrar. Por isso que a gente ensina alguns métodos para que você encontre a solução do sistema de forma prática e de forma rápida também, tá? Então, antes da gente relembrar aí essa questão da parte de resolver aí um sistema de equação, eu vou passar a palavra aqui para Pedro, que ele vai ver aí como é que está a movimentação aí no chat e fazer também as suas considerações relacionadas ao tema, tá bom? Vou pedir para a Billy deixar a tela aí bem grandona, tá? Para a gente tentar aí ver a movimentação aqui do chat e fazer alguns comentários relacionados a essa questão de sistema de equação, tá bom? Então, bom, eu tenho aqui o Tito, certo? O Tito é do Colégio Divino Espírito Santo, certo? Muito obrigado, Tito, por sua participação. Continue sempre vindo aqui para as aulas e falando aqui com a gente, tá bom? Eu tenho o Adriano também. O Adriano está aqui participando da aula. Muito bom a participação de vocês. E como o Pedro estava falando em relação a essa questão lá de sistema de equação, tá bom, gente? Então, prestem bastante atenção em algumas situações que a gente vai vivenciar e como a gente vai fazer para resolver um sistema de equação, certo? A gente está sempre começando aqui de forma bem didática, a gente começa sempre aí da questão em relação ao começo do assunto e a gente sempre tenta ir construindo o conhecimento junto, tá? Até chegar nas definições e nos métodos de resolução. Então, para que você entenda a questão de um sistema, como a gente pode resolver e que método melhor para utilizar em decorrente a algum tipo de problema que venha a aparecer, é necessário que você entenda lá desde o começo do assunto, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, a Maria, certo? Também falando aqui com a gente, presente. Maria, você é de que escola? Fala aqui no chat com a gente. Tá? Então, sempre tente associar a essas questões, porque quando você entende o que eu acabei de falar ali sobre as equações que têm duas incógnitas e que a gente tem infinitas soluções, você começa a compreender o próximo passo, que é de montar um sistema para encontrar uma solução que satisfaçam duas equações ao mesmo tempo, certo? Lá na frente, no ensino médio, você vai ver um sistema de equação com 3 equações. Então, se você entende essa questão que estamos falando aqui agora, sobre um sistema, sobre uma equação com infinitas soluções, lá na frente vai ser de mais fácil entendimento essas questões envolvendo o sistema, tá bom? Então, vou voltar agora, pedir para a Billy deixar a tela bem grandona aí, tá? Que a gente vai ver e vai relembrar alguns métodos, tá? Que a gente utilizou para resolver um sistema de equação, tá bom? O primeiro método, a primeira técnica que a gente vai apresentar é o método da substituição. No que consiste o método da substituição? Para você resolver um sistema pelo método da substituição, primeiro, tá? Você vai escolher uma das duas equações e vai isolar uma das incógnitas, tá bom? Então, você vai escolher aí uma das duas equações, a de cima ou a de baixo,
e vai isolar uma das incógnitas, tá bom? Nesse exemplo aqui, eu decidi isolar a incógnita y da equação de baixo, tá bom? Então, esse w que está aí negativo, a gente coloca ele no outro membro positivo, certo? Então, eu vou ter aí que o valor de y ele é igual a 10 mais w, tá bom? Próximo passo é a gente fazer o quê? A substituição. Lembra do método? Método da substituição. Então, a gente vai substituir esse valor de y que a gente tem na equação de cima, tá? Pelo valor de y que a gente encontrou. O que foi que encontramos aí? Encontramos que y ele é igual a 10 mais w. Então, eu vou pegar esse valorzinho aí e vou fazer a substituição lá em cima. No lugar daquele y lá de cima, eu vou estar colocando aí 10 mais w. Então, vamos ver aí como é que vai ficar. E aí, a gente vai resolvendo a equação, tá bom? Então, ó, tem uma equação lá, y mais w igual a 30, tá bom? Tirei esse y e no lugar do y eu coloquei 10 mais w. Show de bola? Agora você pode notar que você tem apenas aí uma equação com uma incógnita só. Então, dá para a gente resolver aí, dá para a gente encontrar o valor de w, certo? Então, é nisso que consiste aí o método da substituição. Pedro, você escolheu aí o y da equação de baixo para poder isolar. Eu poderia escolher o w da equação de baixo para isolar? Pode. Poderia escolher o y da equação de cima para isolar? Pode. Poderia escolher o w da equação de cima para poder isolar? Também pode, tá certo? Então, não importa do jeito que você faça, o resultado vai ser o mesmo. Essa é a magia, essa é a coisa linda da matemática. Você vai encontrar aí várias formas de resolver para chegar aí no mesmo resultado, tá bom? Então, primeiro é só uma questão aí de escolha, tá certo? Não importa qual letra você vai escolher e qual equação você vai escolher, o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos continuar resolvendo aqui essa equação, ó. Eu tenho aí que somar agora, ó, esse w com w, tá? Se tu tem um w, soma com outro w, você tem aí o quê? 2w. Então, eu tenho 10 mais 2w igual a 30, certo? Próximo passo agora, ó, é a gente pegar esse 10 e aplicar a operação inversa. Ele está positivo, vai para o outro membro como? Negativo. Então, eu vou ter aí, ó, 2w igual a 30 menos 10. E quanto é 30 menos 10? 30 menos 10 é igual a 20. Então, opa, 2w é igual a 20. Já dá para saber aí de cabecinha quanto vale w, né? O 2 também aqui está aí multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o valor de w ele é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10. Então, descobrimos aí o valor de w. Falta descobrir o valor de quem? O valor de y. Sendo que a gente sabe do seguinte, ó, que y é igual a 10 mais w, certo? E o que foi que acabamos de achar agora aí? Achamos aí que o valor de w ele é igual a 10. Então, opa, ficou fácil de verdade agora, né? Eu tenho aí que o valor de y ele é igual a 10 mais 10, logo, y é igual a 20. Então, descobrimos aí, pelo método da substituição, que y é igual a 20 e w ele é igual a 10. Então, a solução daquele sistema lá está aí. Y é 20 e w é igual a 10. Então, resolvemos aí o sistema pelo método da substituição. Tá joia? Vamos lá, vamos continuando aqui para a gente ver o segundo método de resolução, tá? A gente viu aí o método da substituição, vamos ver agora o método da adição, tá certo? Então, os nomes são bem intuitivos para que você entenda, certo? Como é que a gente resolve um sistema por algum desses dois métodos, certo? Então, vamos ver aí no que é que consiste o método da adição, tá? Então, lembre-se, quando você encontrar um sistema, você vai resolver pelo método que você achar mais conveniente, certo? E a gente vai encontrar aí problemas e situações e questões também que você vai verificar e quando você montar lá o sistema, você vai dizer, opa, se eu resolver pelo método da substituição, eu vou resolver mais rápido. Você vai encontrar também outros tipos de problemas envolvendo o sistema que você vai dizer, oxe, se eu fizer aqui por adição, eu vou encontrar a resposta também
mais rápido. Então, a gente está ensinando aqui várias formas de você encontrar a solução de um sistema para que você utilize a mais fácil, tá? De acordo com determinada questão. Então, vamos falar aqui, vamos relembrar sobre no que consiste aí o método da adição. O método da adição, ele fala que quando a gente estiver aí somando, quando a gente estiver adicionando os dois sistemas, a gente precisa eliminar uma das incógnitas, porque quando a gente elimina uma das incógnitas, fica somente outra e aí a gente encontra o valor numérico dela, certo? Então vamos lá, ó. Eu tenho aí esse sistema, certo? Eu vou adicionar, tá? Uma equação com a outra, mas você vai adicionar essas equações como, Pedro? A gente vai fazer a adição desses valores na vertical, certo? Eu vou somar ali, ó, o y com o y, o w com o w e os números com os números, tá bom? Então a gente vai fazer aí essa soma na vertical. Primeira observação, certo? E o que eu acabei de falar para você, quando a gente somar essas equações, a gente precisa eliminar uma incógnita. Porque se a gente não elimina uma incógnita, o que é que acontece? A gente vai ter aí uma outra equação com duas incógnitas também e que não dá para a gente encontrar o seu valor. A gente vai continuar tendo aí infinitas soluções, tá bom? Então, quando a gente somar, a gente precisa eliminar uma das incógnitas. Então, acompanha comigo aqui, ó. Primeiro eu somei o valor de y com y mais y dá 2y, certo? Depois, você vai notar que a gente tem aí, ó, w menos w. Eu tenho o w positivo lá em cima e tenho o w negativo lá embaixo. Então, quando você somar essas duas incógnitas, elas vão se anular, certo? Porque a gente viu também que os monômios que são simétricos, eles são eliminados, tá? Então, eu tinha lá, ó, mais w com menos w. Então, eles vão o quê? Se anular, certo? Se eu tenho aqui, ó, 2w com menos 2w, então pode notar que eles são simétricos. Quando você somar, eles vão se anular. Então, a resposta vai dar igual a 0, certo? Quando eu tenho aqui também, ó, 6w com menos 6w, eles vão também se anular, certo? Então, sempre que você encontrar aí monômios simétricos, quando você somar, a resposta vai ser nula, ou seja, vai dar igual a 0. Então, lembra aí o que é simétrico, tá bom? Vai ter que ter, ó, um valor positivo, certo? E um valor negativo. As letras têm que ser iguais, certo? E os números também. Então, se eu tenho 10w, qual é o simétrico de 10w? Menos 10w, certo? Se eu tenho mais 14x, qual é o simétrico de mais 14x? Menos 14x, certo? Então, a parte numérica aí e a parte da incógnita tem que ser igual e os sinais têm que ser diferentes. Se isso acontecer, você pode, ó, pode cortar aí, ó. Então, eu cortei ali, certo? W com W, e lembra que estamos fazendo a soma na vertical. Então, eu vou somar ali, ó, o 30 com o 10, que vai ser igual a 40. Então, opa, tenho aí uma equação com apenas uma incógnita, certo? Dá para a gente fazer o quê? Encontrar o valor dessa incógnita. Então, tenho aí, ó, que 2y é igual a 40, o 2 que está multiplicando, a sua operação inversa é a divisão, então eu tenho aí 40 dividido por 2, que é igual a 20. Então, descobrimos aí o valor de y. E aí, Pedro, para você encontrar o valor de w, o que é que você vai fazer? Já que quando a gente fez em relação ao método da substituição, a gente já tinha uma equação lá pronta, né? A gente descobriu w e já tinha lá pronto que y era igual a w mais 10, certo? Mas aqui, o que é que você vai fazer? Ó? Eu tenho aí duas equações. Lembra? Eu tenho y mais w igual a 30 e tenho y menos w igual a 10, certo? Então, a gente não já sabe que o valor de y lá é igual a 20, então você vai pegar esse valor de y e vai substituir na equação. Em qual equação, Pedro? Em qualquer uma das equações, certo? Qualquer equação, tá? E você vai encontrar o mesmo valor, Pedro? Vai encontrar o mesmo valor. Vamos colocar aqui, ó, no lugar dos 2y aí, eu coloquei 20. Então, eu tenho, na equação de cima, 20 mais w igual a 30. E na equação de baixo, eu tenho 20 menos w igual a 10. Observa que já dá para a gente encontrar o valor de w aí, certo?
20 mais quanto dá igual a 30? 20 mais 10. 20 menos quanto dá igual a 10? 20 menos 10. Então, note que não importa em qual equação você vai substituir, você vai encontrar o mesmo valorzinho aí para W. W igual a 10. Então, temos aí ó, a mesma solução. Y igual a 20 e W igual a 10. Então, você pode notar, pessoal, que a gente resolveu aí o mesmo sistema, a gente fez pelas equações com infinitas soluções e lá a gente destacou a solução que era pertinente às duas equações ao mesmo tempo. Depois a gente resolveu o mesmo sistema pelo método da substituição, certo? Onde a gente encontrou aí essa relação que existe entre os valores, fazendo a substituição e isolando a incógnita, tá? Isolando a incógnita, fazendo a substituição para encontrar o resultado, certo? E encontramos como resultado y igual a 20 e w igual a 10. Depois a gente resolveu o mesmo sistema pelo método da adição, tá? Ao somar, a gente corta uma incógnita, encontra outra incógnita, certo? E depois faz a substituição também. E encontramos, pasmem, o mesmo resultado, certo? Então, a gente fez aqui de 3 formas para encontrar o mesmo resultado. Então, essa é a ideia aí de sistema de equação que a gente vai tratar e vai continuar resolvendo aí nas próximas aulas, tá joia? Então, resolvemos aí 3 equações, tá? Fizemos aí as considerações do mesmo sistema por 3 métodos diferentes, certo? Pedro, só tem esses dois métodos de resolução? Não. A gente também tem o método da comparação, temos também o método gráfico, que dá aí na mesma coisa, tá bom? Então eu vou passar a palavrinha aqui para Pedro do comentário, rapidão, para ele ver ali a movimentação do chat, certo? E aí eu vou colocar 2 telinhas aqui do que é que vai rolar na próxima aula e eu já vou pedir para que você tente resolver esses 2 probleminhas, tá bom? Então eu vou pedir para a Billy colocar a tela cheia aí, tá? Para a gente encontrar aqui essa relação, tá bom? Então, vou dar uma olhadinha aqui como é que está no chat aqui, como é que está essa questão. Se alguém falou alguma coisa, deixou algum comentário em relação à nossa aula, tá? O pessoal participou aqui, falou bastante. Continuem, tá? Participando, continuem mandando suas dúvidas. Vou colocar agora ali 2 telinhas, tá? Vou pedir para a Billy colocar a tela aí cheia, tá? Eu vou colocar 2 probleminhas aí, print, anote, tente resolver e amanhã na nossa próxima aula a gente vai tentar resolver esses problemas, tá? Por algum dos 2 métodos que a gente viu, o método da substituição e o método da adição. Então eu tenho aí, ó, esse probleminha, x mais y igual a 40, e tenho também x menos y igual a 20, tá? E o outro probleminha é um textinho, tá? E através desse textinho aí, desse probleminha aí, você vai extrair as 2 equações, montar o sistema e resolver, tá bom? Então, anota isso aí, que na próxima aula vamos resolver esses 2 probleminhas, tá bom? Eu me despeço por aqui, fique com Deus e até a nossa próxima aula.